Apresentação. Esta obra foi uma das primeiras a difundir a figura do Buda no Ocidente. Nesta edição foi mantido o estilo poético do original inglês. A partir do contato do autor com textos básicos da tradição do budismo Hinayana sobre a vida de Siddhartha, ele apresentou sua versão, com certas liberdades literárias. O livro A Luz da Ásia é mais um texto de louvor poético e não exatamente um relato fiel da vida histórica deste grande personagem da religião e da filosofia da Ásia. E como poesia, conquistou um lugar de destaque. Edwin Arnold, além de poeta, foi um jornalista inglês do século XIX. Ele nasceu em 1832 na região de Kent, na Inglaterra, e morreu em Londres em 1904. Estudou em Oxford e ensinou em Birmingham. No ano de 1856, teve a possibilidade de conhecer a rica cultura indiana quando foi dirigir o Deccan College em Pune e atuou na Universidade de Bombay, na Índia. Nesse período em que lá viveu, o autor teve contato com a literatura e a poesia indianas. Além de escrever sobre a vida do Buda, também traduziu textos poéticos, incluindo o Bhagavad Gita. Entre as suas publicações, além do A Luz da Ásia, em 1871, estão Indian Literature, Indian Poetry, India Revisited, Wandering Worlds, East and West, Pearls of the Faith, Ensinamentos do Islamismo, Indian Song of Songs, uma tradução do Bhagavad Gita, e The Light of the World, um poema sobre Jesus, publicado em 1891. Ao retornar da Índia em 1861, foi atuar no Daily Telegraph, tendo posteriormente se tornado editor desse conhecido jornal. Também foi membro da Royal Asiatic Society. Em alguns momentos no texto do livro A Luz da Ásia, o autor transporta para o relato poético sobre a vida de Siddhartha influências da cultura inglesa e da formação religiosa que recebeu em Oxford no século XIX, quando fala de caçadas e de sacrifícios de animais, uma clara influência do Antigo Testamento. Duas coisas que não faziam parte do contexto indiano onde o jovem Siddhartha viveu. Mas ele teve tempo de mudar a sua visão em relação aos animais, tendo sido vice-presidente de um clube de vegetarianismo fundado por Gandhi, em Londres. O texto é um grande elogio ao ser que se tornou a luz da Ásia. É uma leitura que nos estimula a conhecer um pouco mais sobre a vida e o ensinamento deste grande mestre da humanidade e instrutor do Dharma. Que a poesia possa estimular a reflexão, gerando um maior interesse na mensagem libertadora de Siddhartha, o Buda. Abrum, março de 2011. Prefácio do autor. Neste poema, utilizando-me de um imaginário devoto budista, busquei descrever a vida, o caráter e a filosofia daquele nobre herói e reformador, príncipe Gautama da Índia, o fundador do budismo. Na Europa, há apenas uma geração. Muito pouco ou quase nada era conhecido a respeito desta grande fé da Ásia, que apesar de tudo existe há 24 séculos, e hoje em dia ultrapassa, em número de seguidores e área de predomínio, qualquer outra forma de credo. 470 milhões de seres humanos vivem e morrem sob a doutrina de Gautama, e os domínios espirituais deste antigo instrutor estendem-se atualmente do Nepal ao Sri Lanka, por toda a Península Oriental até a China, o Japão, o Tibete, a Ásia Central, a Sibéria e até mesmo a Lapônia sueca. A própria Índia poderia legitimamente ser incluída neste magnífico império de fé, pois embora a prática religiosa do budismo tenha quase desaparecido de sua terra de origem, a marca do sublime ensinamento de Gautama está indelevelmente estampada no moderno brahmanismo, e as convicções e os hábitos mais característicos dos hindus devem-se claramente à influência benigna
dos preceitos do Buda. Mais de uma terça parte da humanidade, portanto, deve suas ideias morais e religiosas a este príncipe ilustre, cuja personalidade, embora imperfeitamente revelada nas fontes de informação existentes, não pode deixar de ser considerada a mais elevada, a mais gentil, a mais sagrada e a mais beneficente, salvo uma única exceção na história do pensamento. Frequentemente controversos em suas particularidades e extremamente sobrecarregados de erros, invenções e concepções equivocadas, os livros budistas, no entanto, coincidem num único ponto ao não registrar nada, nem uma só palavra ou ato que macule a perfeita pureza e ternura deste instrutor indiano, que reunia as mais verdadeiras qualidades principescas, a inteligência de um sábio e a devoção apaixonada de um mártir. Até mesmo Barthélemy Street Hilaire, avaliando muitos aspectos do budismo de maneira totalmente errônea, como o faz, é apropriadamente citado pelo professor Max Müller quando diz a respeito do príncipe Siddhartha: sua vida não tem mácula alguma. Seu heroísmo constante iguala-se à sua convicção. E se a teoria que ele preconiza é falsa, os exemplos pessoais que ele oferece são irreprocháveis. Ele é o modelo acabado de todas as virtudes que ele prega. Sua abnegação, sua caridade, sua doçura inalterável não se desmentem um único instante. Ele prepara silenciosamente sua doutrina durante 6 anos de retiro e meditação, e a propaga tão somente pelo poder da palavra e da persuasão durante mais de meio século. E quando morre, nos braços de seus discípulos, é com a serenidade de um sábio que praticou o bem por toda a sua vida e que estava convicto de ter encontrado a verdade. Consequentemente, Gautama foi agraciado com esta estupenda conquista da humanidade, e embora desaprovasse o ritual e se declarasse, mesmo quando, no limiar do Nirvana, ser apenas o que todos os outros homens poderiam se tornar, o amor e a gratidão da Ásia, desobedecendo à sua ordem, conferiram-lhe fervorosa adoração. Grande quantidade de flores é diariamente depositada sobre seus imaculados santuários, e milhões de lábios repetem diariamente a fórmula: tomo refúgio no Buda. O Buda deste poema, que realmente existiu e disso não se pode duvidar, nasceu na fronteira do Nepal, cerca de 620 a.C., e morreu aproximadamente no ano 543 a.C., em Kusinagara, Udh. Com referência à idade, no entanto, a maioria dos credos é recente quando comparados a esta religião venerável, que tem em si a eternidade de uma esperança universal, a imortalidade de um amor ilimitado, um indestrutível elemento de fé no bem final, e a mais orgulhosa afirmação jamais feita sobre a liberdade humana. As extravagâncias que desfiguram o registro e a prática do budismo devem ser atribuídas àquela inevitável degradação que o clero sempre infringe às grandes ideias colocadas sob seus cuidados. O poder e a sublimidade das doutrinas originais de Gautama deveriam ser avaliados por sua influência, não por seus intérpretes, nem por aquela igreja inocente, mas indolente e cerimoniosa que surgiu sobre as fundações da fraternidade budista ou Sangha. Escrevi meu poema com as palavras e a visão de um budista, porque para apreciar o espírito dos pensamentos asiáticos, estes devem ser considerados do ponto de vista oriental. E nem os milagres que consagram este registro, nem a filosofia que o corporifica,
poderiam, de outra forma, ter sido tão naturalmente reproduzidos. A doutrina da transmigração, por exemplo, assustadora para as mentes modernas, estava estabelecida e era totalmente aceita pelos hindus na época do Buda. Aquele período em que Jerusalém estava sendo dominada por Nabucodonosor, Nínive estava caindo perante os Medas e Marsella estava sendo fundada pelos gregos. A exposição aqui oferecida de um sistema tão antigo é necessariamente incompleta e, em obediência às leis da arte poética, passa rapidamente por várias questões muito importantes filosoficamente, tal como o longo ministério de Gautama. Mas terei alcançado meu propósito se qualquer justa concepção do caráter sublime deste nobre príncipe e do propósito geral de suas doutrinas for aqui transmitida. Quanto a estas últimas, têm surgido prodigiosas controvérsias entre os eruditos, que estarão cientes de que extrai as citações budistas imperfeitas, como aparecem na obra de Spence Hardy, e também modifiquei mais de uma passagem nas narrativas recebidas. No entanto, os pontos de vista aqui indicados sobre Nirvana Dharma, Karma e as outras principais características do budismo são pelo menos fruto de estudo considerável e também de uma firme convicção de que uma terça parte da humanidade jamais seria levada a acreditar em abstrações vazias e no nada como a origem e a culminação do ser. Finalmente, em homenagem ao ilustre promulgador desta luz da Ásia, e em homenagem aos muitos eruditos eminentes que dedicaram nobre esforço à sua memória, para a avaliação dos quais me faltam tanto tranquilidade quanto habilidade, peço que me perdoem as falhas do meu estudo apressado. Este livro foi composto nos breves intervalos de dias sem lazer, mas é inspirado por um desejo permanente de ajudar a melhorar o conhecimento mútuo entre Oriente e Ocidente. Tempo há de vir, espero, quando este livro e o meu Indian Song of Songs e Indian Ideals preservarão a memória de alguém que amou a Índia e os povos indianos. Edwin Arnold. Livro 1. A escritura do Salvador do mundo, Senhor Buda, chamado na terra de Príncipe Siddhartha. Incomparável na terra, nos céus e nos infernos. Honrado por todos, o mais sábio, o melhor, o mais piedoso, o instrutor do nirvana e da lei. E assim ele veio a nascer novamente para os homens. Sob a esfera mais elevada, sentam-se 4 regentes que governam nosso mundo, e abaixo deles estão as zonas mais próximas, porém elevadas, onde os espíritos mais santos esperam 3 vezes 10.000 anos antes de viverem novamente. E sobre o Senhor Buda, esperando naquele firmamento, recaíram para nosso bem os 5 sinais inequívocos do nascimento, de modo que os devas reconheceram os sinais e disseram: Buda irá novamente auxiliar o mundo. Sim, falou ele, agora vou ajudar o mundo. Esta será a última das muitas vezes, pois daqui em diante, nascimento e morte terminam para mim e para aqueles que aprendem minha lei, o Dharma. Descerei entre os Sákyas, sob as neves ao sul do Himalaia, onde vivem um povo piedoso e um rei justo. Naquela noite, a esposa do rei Suddhodana, a rainha Maya, adormecida ao lado do seu senhor, teve um sonho estranho. Sonhou que uma estrela do céu, esplêndida, com 6 raios, de cor rosa pérola, sob a forma simbólica de um elefante com 6 presas, e branco como o leite de Kamaduk, projetou-se através do vazio em direção a ela,
e brilhando penetrou seu ventre pelo lado direito. Quando despertou, uma felicidade indizível enchia seu peito, e sobre a metade da terra, uma luz adorável precedeu o amanhecer. As fortes colinas estremeceram, as ondas aquietaram-se. Todas as flores que brotam ao calor da manhã abriram-se como se fosse pleno meio-dia. Até as profundezas do inferno chegou a alegria da rainha, como quando o quente calor do sol transforma em ouro a obscuridade dos bosques, e em todas as profundezas penetrou um suave sussurro. Oh, sim, dizia, os mortos que retornarão à vida, os vivos que morrerão, ergam-se e ouçam, e tenham esperança, o Buda está chegando. Por esta razão, nos inúmeros limbos muita paz espalhou-se, e o coração do mundo palpitou, e um vento soprou, com desconhecido frescor, por sobre terras e mares. E quando a manhã chegou e isso foi contado, os adivinhos de cabelos grisalhos disseram: o sonho é bom. Câncer está em conjunção com o sol. A rainha deve dar à luz um menino, uma criança sagrada de extraordinária sabedoria, que beneficiará todos os seres, que libertará os homens da ignorância, ou governará o mundo, se dignar-se a fazê-lo. E foi assim que o sagrado Buda nasceu. Ao final da gestação, encontrava-se a rainha Maia nos terrenos do palácio ao meio-dia, sob uma árvore de nome Palsa, de tronco imponente, reto como a coluna de um templo, com uma copa de folhas lustradas e flores fragrantes. E sabendo que era chegada a hora, pois todas as coisas o sabiam, a árvore conscientemente curvou seus ramos para formar um abrigo sobre a majestosa rainha. E a terra subitamente fez brotar 1000 flores para forrar seu leito, enquanto a rocha maciça que estava próxima fez brotar uma corrente de água pronta para o banho, que fluía límpida como cristal. Assim deu ela à luz seu filho 14 sem dor, tendo ele em sua forma perfeita as marcas, 32, de um nascimento abençoado. E a grande notícia chegou ao palácio. Mas quando trouxeram o palanquim pintado para levá-lo para casa, os carregadores eram os 4 regentes da terra, que desceram do Monte Sumeru, aqueles que escrevem as ações dos homens sobre placas de bronze. O anjo do Oriente, cujas hostes vestem mantos prateados e que levam escudos de pérolas. O anjo do Sul, cujos cavaleiros, os Kumbandas, cavalgam corcéis azuis com escudos de safira. O anjo do Ocidente, seguido pelos Nagas, cavalgando corcéis vermelhos cor de sangue, com escudos corais. O anjo do Norte, rodeado de seus yakshas, todos vestidos de ouro, sobre cavalos amarelos, portando escudos de ouro. Estes, dissimulando seu esplendor invisível, desceram e pegaram as hastes, vestindo trajes simples como se fossem carregadores, contudo sendo os deuses mais poderosos. E naquele dia, os deuses caminharam livremente com os homens, embora os homens não o soubessem, pois o céu estava repleto de alegria pelo bem da terra, sabendo que o Senhor Buda voltara mais uma vez. Mas o rei Suddhodana não sabia disso. Os augúrios o perturbavam, até que seus adivinhos profetizaram um príncipe que teria domínio sobre a terra, um Chakravartin, como os que nascem para governar uma vez a cada 1000 anos. 7 dons ele tem: o Chakrahatna, o disco divino, a pedra preciosa, o cavalo, o Aswaratna, aquele orgulhoso corcel que vagueia nas nuvens, um elefante branco cor de neve, o Hastihatna, nascido para conduzir seu rei, o ministro habilidoso, o general invencível e a esposa de graça inigualável, Stri Ratna, mais bela que a aurora.
Esperando os dons previstos para este menino maravilhoso, o rei ordenou que sua cidade preparasse uma grande festa. Por isso, as estradas foram varridas. Perfume de rosa foi borrifado nas ruas, nas árvores penduraram-se lamparinas e bandeiras, enquanto multidões alegres pasmavam com os espadachins e as estátuas vivas, os prestidigitadores, mágicos, trapezistas, equilibristas, as dançarinas de naute com saias e guizos reluzentes que retinem alegremente em torno dos seus pés irrequietos, os mascarados envoltos em peles de urso e de gamo, os domadores de tigres, os lutadores, os que colocam perdizes para brigar, tocadores de tambores e de instrumentos de corda, que, seguindo as ordens, faziam o povo feliz. Além disso, posteriormente vieram mercadores, atraídos pela notícia deste nascimento, trazendo ricos presentes em bandejas de ouro, chales de pele de bode, nardo e jade, turquesas, cor de céu crepuscular, tecidos tão finos que 12 vezes dobrados não esconderiam um rosto casto, espartilhos com pérolas firmemente costuradas e sândalo, homenagem de cidades tributárias, e chamaram seu príncipe de Savartasid, o que tudo faz prosperar, em suma, Siddhartha. Entre os estrangeiros veio um santo grisalho, Asita, alguém cujos ouvidos, há muito fechados para as coisas terrenas, captava sons celestiais, e durante a oração ouviu sob a figueira os devas cantando canções pelo nascimento do Buda. Maravilhoso era o seu saber, tanto pela idade quanto pelos jejuns. A ele, que se aproximava com aparência tão reverente, o rei o saudou, e a rainha Maia colocou-o aos pés do santo homem seu filho. Mas quando viu o príncipe, o ancião exclamou: "Ah, rainha, não façais isto." E então tocou 8 vezes o pó, prostrando seu rosto em terra, dizendo: "Ó menino, eu te adoro. Tu és ele. Vejo a luz rosada, as marcas nas solas dos pés, a suave linha ondulada da suástica, os 32 sinais primordiais sagrados, os 80 símbolos menores. Tu és Buda, pregarás a lei e salvarás todos aqueles que aprenderem a lei, embora eu jamais vá ouvir, porque morrerei em breve, eu que ultimamente tanto desejei partir. Seja como for, eu te vi. Sabe, ó rei, esta é aquela flor de nossa árvore humana, que desabrocha uma vez em muitas miríades de anos, mas uma vez aberta, enche o mundo com o perfume da sabedoria e do mel que pinga do amor. De tua real raiz surge um lótus celeste. Ah, lar feliz, contudo não totalmente feliz, pois uma espada deve cortar tuas entranhas por causa deste menino, enquanto tu, doce rainha, querida de todos os deuses e de todos os homens, em virtude desse grande nascimento, daqui em diante, te tornaste demasiado sagrada para sofreres mais aflições. E como a vida é sofrimento, dentro de 7 dias, sem sofrer, atingirás o fim da dor. O que de fato aconteceu? Pois na 7ª noite a rainha Maia adormeceu sorrindo e não mais despertou, passando contente ao céu trai as trinchas, onde inúmeros devas adoraram e serviram aquela mãe radiante. Mas para o menino, encontraram uma governanta, a princesa Mahaprajapati. Seu peito nutriu com nobre leite os lábios daquele cuja boca conforta os mundos. Quando se passou o 8º ano,
O cuidadoso rei pensou em ensinar a seu filho tudo o que um príncipe deve aprender, pois ele ainda evitava os presságios grandiosos demais daqueles milagres, as glórias e os sofrimentos de um Buda. Assim, reunido com todos os seus ministros, perguntou-lhes: quem é o homem mais sábio, grandes senhores, para ensinar ao meu príncipe aquilo que um príncipe deve saber? Ao que todos responderam com uma só voz: Rei, Visvamitra é o mais sábio, o mais versado nas escrituras, e o melhor em erudição, em artes manuais e tudo o mais. E assim veio Visvamitra e ouviu as ordens. E num dia que acharam adequado, o príncipe pegou sua lousa de sândalo vermelho, toda enfeitada com pedras preciosas nas bordas e amaciada com pó de esmeril. Com estas coisas e seu bastão de escrita, levantou-se com os olhos cabisbaixos perante o sábio, que disse: criança, escreve esta escritura, ditando lentamente os versos do Gayatri, que somente os de alta ascendência ouvem. Om Tat Saviturvarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Na Prachodayat. Acharya, eu escrevo, respondeu meigamente o príncipe, que rapidamente desenhou no pó, não na língua em que foi ditada, mas em muitos caracteres o verso sagrado. Nagri e Dakshin, Ni, Mangal, Parusha, Yava, Tirti, Uk, Darad, Sikyani, Mana, Madhyakar, empregando as pictografias e a linguagem dos sinais, símbolos dos homens das cavernas e dos povos dos mares, daqueles que adoram serpentes que vivem debaixo da terra, daqueles que adoram o fogo e o orbe solar, dos magos e dos habitantes das colinas. Ele traçou todas as estranhas escritas de todas as nações, uma após outra, com seu bastão de escrita, lendo os versos do mestre em cada língua. E Visvamitra disse: é o bastante. Passemos aos números. Repita depois de mim a numeração até chegarmos ao Lak. 1, 2, 3, 4, até 10. Depois de 10, em 10, até centenas, milhares. Após ele, a criança contava as unidades, dezenas, centenas. Sem fazer pausa, chegou até o Lak, mas continuou murmurando com voz suave. Então vem o Koti, Nahut, Ninahut, Kamba, Viskamba, Abab, Atata, até Kumuds, Gundhikas e Utpalas de Pundarikas até Padumas, sendo que este último serve para contar o maior número de grãos de rastagiri moídos até virar pó finíssimo. Mas além desta, existe uma numeração, a Kata, usada para contar as estrelas da noite. A Kotikata, para as gotas do oceano. Inga, o cálculo dos círculos. Sarvanikchepa, por meio da qual se lida com todas as areias do Ganges, até que chegamos ao Antarkalpas, onde a unidade são as areias de 10 crores do Ganges. Se alguém busca a escala mais abrangente, existem as bases aritméticas do Asankhya, que é a contagem de todas as gotas que, em 10.000 anos, cairiam em todos os mundos com as chuvas diárias. Finalmente, chega-se aos Mahakalpas, por meio dos quais os deuses computam seu passado e futuro. Está bem, o sábio acrescentou. Muito nobre príncipe, se estas coisas já sabes, será preciso que eu ensine a mensuração linear? Humildemente o menino respondeu: Acharya, alegra-te em me ouvir. 10 paramanos fazem um parasukshma. 10 destes formam o Trazarene, e 7 Trazarenes têm o tamanho de uma partícula flutuando num feixe. 7 partículas equivalem ao fio de bigode de um rato, e 10 destes fazem um likya. 10 likyas um yuka, 10 yukas um germe de cevada, que está contido 7 vezes na cintura de uma vespa.
Assim chegamos ao grão de feijão mungo, de mostarda e ao grão de cevada, dos quais 10 perfazem a junta de um dedo. 12 juntas, o palmo, de onde alcançamos o cúbito, o bastão, ao comprimento do arco e da lança. Enquanto 20 comprimentos da lança perfazem o que é chamado de um alento, que equivale a dizer um espaço tal que um homem pode andar com passos largos sem respirar. Um gal é 40 vezes a medida anterior. 4 gaus perfazem um iojana. E agora, mestre, se quiseres, recitarei quantas partículas solares há de ponta a ponta de um iojana. Ao que, com habilidade instantânea, o pequeno príncipe enunciou o número total de átomos. Mas Vishwamitra, ao ouvir isso, prostrou-se perante o menino. Pois tu, clamou ele, és o instrutor de teus instrutores. Tu, não eu, és o guru. Oh, eu te adoro, doce príncipe, que vens à minha escola apenas para mostrar que tudo sabes sem os livros e que, além disso, praticas o respeito reverente. Respeito esse que o Senhor Buda manteve para com todos seus mestres, embora seu conhecimento estivesse além do que ensinavam. Na fala era gentil, apesar de tão sábio. Tinha aparência principesca. No entanto, as maneiras eram suaves, modesto, deferente e de bom coração, embora fosse destemido. Jamais nenhum cavaleiro do grupo de jovens foi mais destemido ao cavalgar na divertida perseguição às tímidas gazelas. Nenhum condutor de carruagem mais sagaz ao percorrer as quadras do palácio em competição de brincadeira. Contudo, em meio às brincadeiras, o menino às vezes fazia uma pausa, deixando o gamo fugir. Às vezes abria mão de uma corrida quase vencida, porque os cavalos fatigados respiravam penosamente, ou os príncipes, seus amigos, entristeciam-se com a derrota, ou porque algum sonho saudoso arrebatava-lhe os pensamentos. E com o passar dos anos foi se desenvolvendo sempre esta compassividade de Nosso Senhor, tal como uma grande árvore que cresce a partir de 2 folhas suaves para espalhar sua sombra ao longe. Porém, mal sabia ainda a criança a respeito de tristeza, dor ou lágrimas, exceto como nomes estranhos para coisas que não são sentidas por reis e que jamais serão sentidas. Mas sucedeu-se que por sobre o jardim real, num dia de primavera, passou um bando de gansos selvagens, viajando rumo ao norte para o local de fazer os ninhos, no seio do Himalaia. Invocando notas de amor até a linha cor-de-neve que formavam, os alvos pássaros voavam, guiados por terno amor. E Devadatta, primo do príncipe, apontou seu arco e disparou uma flecha certeira que atingiu a larga asa do primeiro cisne, estendida para planar sobre o livre caminho azul. Assim que ele caiu, com a perversa flecha atravessada, claras gotas de sangue escarlate apareceram, manchando as alvas penas. Ao ver isso, o príncipe Siddhartha ergueu o pássaro com ternura, colocou-o no colo sentando-se com as pernas cruzadas, como se senta o Senhor Buda, e com um toque, confortando o medo do selvagem animal, recompôs as penas desarrumadas, aquietou seu coração acelerado, acariciou-o até acalmá-lo, com mãos gentis, tão suaves quanto as folhas da bananeira recém-abertas. E enquanto com a mão esquerda segurava o cisne, com a mão direita arrancava da ferida a cruel ponta de aço e colocava folhas frescas e mel curativo sobre ela. Contudo, tão pouco sabia o menino a respeito da dor, que por curiosidade pressionou a ponta da flecha sobre o próprio punho e se sobressaltou ao sentir que espetava, e com lágrimas nos olhos, acariciou seu pássaro novamente. Mas logo chegou alguém e disse: Meu príncipe atirou num cisne, que caiu aqui entre as rosas. Ele me enviou para pedir-vos que o devolva. Ireis fazê-lo? Não, disse Siddhartha.
Se o pássaro estivesse morto, seria justo enviá-lo ao atirador. Mas o cisne vive. Meu primo matou apenas a velocidade divina que pulsava nesta asa branca. E Devadatta respondeu: o animal selvagem, vivo ou morto, é daquele que o abateu. Nas nuvens não pertencia a homem algum. Mas uma vez abatido é meu. Dá-me a minha presa, formoso primo. Então Nosso Senhor colocou o cisne contra seu próprio rosto macio e falou gravemente: eu digo que não. O pássaro é meu, a primeira de uma miríade de coisas que serão minhas, por direito de misericórdia e dignidade do amor. Pois agora eu sei, pelo que se agita dentro de mim, que ensinarei a compaixão aos homens e serei um intérprete de um mundo sem voz, diminuindo este maldito fluxo de dor, não apenas do homem. Mas, se o príncipe discorda, que submeta esta questão aos sábios e esperaremos a decisão deles. E assim foi feito. A questão foi debatida com todo o conselho, e muitos achavam isto e outros aquilo, até que se ergueu um sacerdote desconhecido que disse: se a vida vale alguma coisa, o salvador de uma vida possui mais a coisa viva do que pode possuir quem tentou matá-lo. O matador destrói e desperdiça, o salvador sustém. Dele o pássaro. Todos acharam justo tal julgamento. Mas quando o rei buscou o sábio para homenageá-lo, ele se tinha ido, e alguém viu uma naja deslizando para fora do recinto. Os deuses muitas vezes aparecem sob essa forma. E assim Nosso Senhor Buda começou sua obra de misericórdia. No entanto, nada mais sabia ele ainda a respeito da dor do que a daquele pássaro, que, estando curado, juntou-se alegremente aos de sua espécie. Mas certo dia o rei disse: vem, doce filho, e vê o deleite da primavera, e como a terra fértil é persuadida a entregar suas riquezas ao ceifeiro, como o meu reino, que será teu quando a pira estiver acesa para mim, alimenta todas as bocas e mantém cheio o celeiro do rei. Agradável é a estação das folhas novas, das flores claras, da relva verde e dos gritos na época do plantio. E assim eles cavalgaram através de uma estrada com poços e jardins, onde tanto acima quanto abaixo da rica terra vermelha, os bois forçavam seus fortes ombros na parelha que rangia, arrastando os arados. O solo rico elevava-se e rolava em suaves ondas escuras, revolvidas pelo arado. O lavrador fincava ambos os pés sobre a relha saltitante para tornar o sulco mais profundo. Entre as palmeiras soava o tinido da água encrespada, e por onde ela corria, a terra alegre bordava-a com balsaminas e espinhos de capim-limão. Alhures havia semeadores que saíam para plantar, e toda a mata sorria com canções oriundas dos ninhos, e todas as moitas farfalhavam com as vidas dos seres miúdos, de lagartos, abelhas, besouros e de animais rastejantes, felizes com a primavera. Nos ramos das mangueiras, os beija-flores passavam velozes. Só em sua forja verde labutava o barulhento caldeireiro. Os abelheiros atacavam as borboletas roxas. Mais abaixo, esquilos listados corriam. Os mainás empertigavam-se e bicavam. As 9 irmãs marrons chilreavam na espinheira. O gato montês espreitava à beira da lagoa. As garças caminhavam pomposamente entre os búfalos. Os milhafres faziam círculos no ar dourado. Perto do templo pintado, voavam os pavões. As pombas azuis arrulhavam de cada poço. À distância, os tambores da aldeia ressoavam, anunciando alguma festa nupcial. Todas as coisas falavam de paz e prosperidade. E o príncipe via e regozijava-se. Mas olhando profundamente, ele viu os espinhos que crescem sobre esta rósea vida. Como o moreno camponês suava para obter seu salário, labutando para conseguir viver.
e como ele instigava os bois de olhos grandes, através de horas de sol escaldante, aguilhoando-lhes os flancos aveludados. Então ele observou, também, que o lagarto alimentava-se de formigas, e a cobra do lagarto, e o milhafre de ambos, e como o gavião pescador roubava do gato montês aquilo que ele havia pegado. O picanço caçando o rouxinol, que caçava as borboletas coloridas, até que em toda parte cada um matava um matador e, por sua vez, era morto, a vida vivendo da morte. E assim, o belo espetáculo velava uma conspiração vasta, selvagem, horrível, de crime mútuo, desde o verme até o homem, que mata o seu próximo. Ao ver tudo isso, o lavrador faminto e seu gado laborioso, ferido pelo jugo cruel. É a gana de viver que faz com que toda a vida seja uma luta. O príncipe Siddhartha suspirou. É esta a terra feliz que me trouxeram para ver, disse ele. O quão salgado de suor é o pão do lavrador. Como é duro o trabalho dos bois. Como é selvagem a guerra entre o fraco e o forte. No ar o quanto se conspira. Não há refúgio nem mesmo na água. Afastai-vos um pouco e deixai-me refletir sobre o que me mostrais. Dizendo isso, o bom senhor Buda sentou-se sob um jambeiro, com as pernas cruzadas como nas estátuas sagradas, e pela primeira vez começou a meditar sobre esta doença profunda que é a vida, qual é sua fonte longínqua e de onde provém o remédio. Foi tomado de tão enorme piedade, de tão amplo amor pelas coisas vivas, de tal paixão para curar a dor, que pela pressão dessas coisas, seu coração principesco entrou em êxtase, e purgado da mácula mortal dos sentidos e do eu, ali mesmo o menino atingiu Dhyana, o primeiro passo do caminho. Voavam bem alto naquele momento 5 seres sagrados, cujas asas livres fraquejaram quando passaram pela árvore. Que poder superior nos atrai afastando-nos do nosso voo? Perguntaram eles. Pois os espíritos sentem toda a força divina e conhecem a sagrada presença de um ser puro. Então, olhando para baixo, viram o Buda coroado com uma auréola rosa, concentrado em pensamentos sobre a salvação, enquanto do bosque uma voz exclamou: Rishis, eis aquele que auxiliará o mundo, descei e adorai-o. E assim os seres brilhantes vieram e cantaram uma canção de louvor, dobrando as asas, depois continuaram viagem, levando as boas novas aos deuses. Mas alguém, procurando o príncipe, a pedido do rei, encontrou-o ainda meditando, embora já passasse do meio-dia, e o sol se apressasse rumo às colinas do ocidente. Contudo, enquanto todas as sombras se moviam, a sombra do jambeiro permanecia no mesmo local, sombreando-o, para que os raios que se inclinavam não tocassem aquela cabeça sagrada. E aquele que teve essa visão ouviu uma voz dizer, em meio à florescência da macieira rosa: Deixa em paz o filho do rei. Minha sombra não irá se mover até que se afaste a sombra que está em seu coração. Audiolivro e edição produzido por aquele que ainda resiste aos ditames dos grandes sapiens.